Vamos! Então, amores, a gente vai fazer aqui conversando com outros textos. Vocês ainda lembram, né, do texto do Menino Verde? Que ele falou do carro que soltava muita fumaça, deu girassóis para menina. Vocês lembram, né? Então, a gente vai ver como ele vai conversar com outro texto aqui. Então, vamos ver. Prof, me desculpa que eu cheguei atrasada, tá bom? Tá bom, amor, sem problemas. Imagens costumam dizer muitas coisas ao mesmo tempo. Podem informar, sensibilizar, demonstrar atitudes, protestar, entre outras possibilidades. Vamos entender o que essas imagens nos dizem? Highline. Cidades velhas viram novas em Nova York. Então vamos ler. Olha como era antes a cidade, essa parte, e olha como ela ficou depois. Ficou bem bonita, né? Então vamos ver. A foto mostra uma área ao longo da estrada de ferro central de Nova York, depois de revitalizada. Isto é, depois de ter passado por um processo de reurbanização. Aqui eu quero que vocês grifem, tá bom? O primeiro parágrafo. Por quê? Esse primeiro parágrafo aqui da página 27. Porque ele está ensinando para vocês o que é revitalização, tá bom? Ou seja, vai ser um processo de reurbanizar. Ok. Pode continuar? Vamos lá, então. O que vai ser revitalização? Vamos supor que a gente tem uma praça e essa praça é muito feia, tá? Ó, vamos botar aqui uma quadra de futebol, vai. Vai ter essa praça, aí vai ter uns banquinhos aqui, certo? E vai estar cheio de mata aqui crescendo, a todos os redores, assim, ó. Essa praça aqui não é um processo de urbanização? Por quê? Ela vai ter um concreto, vai ter ali os banquinhos de concreto. É que a praça ficou abandonada e aí começou a nascer os matinhos, certo? Ela já tinha passado por um processo de urbanização, só que ela foi deixada de lado. O que vai acontecer? A prefeitura vai revitalizá-la, ou seja, vai dar uma reforma nela para que ela fique mais bonita, tá bom? Então, ele vai arrancar todo o mato que cresceu, certo? Vai dar uma diminuída aqui na quadra. Por quê? Para fazer um lugar onde tenha mais brinquedos para as crianças, tá? Então, eu vou fazer uma quadrinha aqui menor. Só que aqui do lado eu vou colocar um escorrega. Vou colocar um gira-gira. Vou colocar... Que mais brinquedo que tem? Gangorra. Certo, amor? Eu já sei de negócio de subir em cima. Isso. Aqueles quadradinhos, né? Que vocês só vêm em cima. Exato. E aí você vai ter uns bancos mais largos, mais bonitos para o pessoal sentar. Certo? Isso que aconteceu nessa praça foi um projeto de revitalização. Ou seja, deixou esse lugar mais bonito, tá bom? Entendeu agora, Lima? Não. Highline é um parque urbano linear implantado sobre uma linha férrea elevada construída em 1930 e posteriormente desativada no lado oeste de Manhattan. O projeto tem como objetivo transformar a área, antes abandonada e deteriorada, em um parque urbano, atendendo às necessidades ambientais e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida dos nova-iorquinos. Muito bem. Aqui embaixo a gente vai ter umas questões que a gente vai responder sobre o livro, tá? Mas antes... Opa! Vamos ver. Professora, eu não escutei a última parte, meu fone caiu. Ah, tá. Então, terminando, eu vou ler a última parte do parágrafo, tá? O projeto tem como objetivo transformar a vida
a área antes abandonada e deteriorada em um parque urbano, atendendo às necessidades ambientais e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida dos nova-iorquinos, tá? Então, esse que foi o objetivo na hora que eles foram revitalizar essa praça, tá bom? Que antes estava bem caída. Então, vamos ver. Observe o título da reportagem. Highline, cidades velhas viram novas em Nova York. Então, vamos lá. Observe o título da reportagem. Highline, cidades velhas viram novas em Nova York. Ah, como a cidade velha se transformou em nova? Como é denominado esse processo? Explique. Revitalização. Revitalização, esse foi o processo, né? Mas como que a cidade se transformou de velha para nova? O governo andou tendo uma reforma? Isso, né? Então, a cidade velha, ela se transformou porque a área, né? Ela foi revitalizada, ou seja, ela foi reformada, tá bom? Revitaliza o quê? Revitalizada. B. Professora, eu vou pegar papel para... B. Por que na imagem indica que a área é reurbanizada? Porque ela foi reformada? Sim, mas tem outras coisas que a gente pode ver. Olha na primeira imagem. Na primeira imagem, a gente vai ter mais presença do verde, não vai ter, não? Assim, de plantas, plantações, árvores. É que eles tiraram do inverno, né? Por isso que não tá verdinho. E já na segunda foto, a gente consegue ver essa plantação? Essas árvores? Não conseguimos, né? Então, o que dá para dizer? Que aqui não tinha plantas, né? Quando começou. Mas depois começou a nascer, porque foi deixada de lado essa praça. E aí passou pelo processo de urbanização de novo, porque arrancou todas essas plantinhas daí. Certo, amores? Porque o que você tá falando do espaço geográfico? Que tem mais interação com o humano? Tem coisas mais geográficas, porque tem mais interação com o humano. Isso, a gente pode colocar aí, então, porque antes tinha umas plantas presentes na imagem e que agora não estão mais. E a gente pode ver que há habitantes visitando ali. Na primeira imagem, a gente não conseguia ver ninguém passeando por lá. Já na segunda, a gente consegue, não consegue? Só ver uma pessoa, mas sim, consegue. Consegue. Vamos para C. Assinale abaixo quais aspectos refletem as preocupações dos urbanistas nesse projeto. Então, vamos para o primeiro quadrinho. Vamos ver se a gente concorda, certo? Vamos lá. Ocupar espaços abandonados? Sim. Sim, né? Olha só, tava vazio, não tinha ninguém. E depois da urbanização, né, da revitalização, as pessoas estão começando a frequentar aquele lugar. Então, sim, o primeiro quadro... Pode pintar de verde, a cor que vocês quiserem. Professora, Oi. usar dinheiro. Usar dinheiro público? Essa era a preocupação dos urbanistas? Não. Como assim usar dinheiro público? Por exemplo, se eu sou prefeito da cidade e eu quero construir uma ponte na cidade, eu vou usar o dinheiro público, ou seja, o dinheiro que a gente arrecada de impostos da cidade. Então assim? Não. Essa não era a preocupação dos urbanistas. Podia ser dos políticos, mas não dos urbanistas. Pronto, tem que pintar o primeiro. Sim, amor. Felizmente. Infelizmente, né, Lívia? O primeiro sim, amor. Pensar na mobilidade dos moradores? Sim, também. As pessoas conseguiriam passar por lá, né? Daquele jeito que tava lá, não dava pra ninguém passar, tava cheio de mato. Então... Dava sim, só que de trem.
De trem não, o trem também tá. A rodovia tá tudo desligado lá. Qual é o próximo? É o três, prof. A gente tem A terceira sim. terceiro. Vamos lá. Vamos pro quarto quadrinho. Pera, prof. Então vai. Por 5 minutos. Exato. Embelezar o lugar? Também não fala nada disso no texto, tá? Vamos lá. Incluir áreas verdes na paisagem? Oi? Não, professora. Oi. Não fala no texto, né? Ué, vai que era tipo um dos negócios que eles estavam tentando fazer. Porque pra ficar mais bonito, as pessoas vão mais lá. É, E sim. todo mundo que fica lá dá pra comprar mais coisa. Aí o governo ganha mais dinheiro e a gente fica pobre. Ó, vamos lá. Ele também fala assim, ó, sobre incluir áreas verdes na paisagem. Sim, fala assim. Olha aqui, no finalzinho ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Com as necessidades ambientais. Tem sim ali perto da ferrovia. Sim, eu falei literalmente nada a ver. Só eu acertei. É. Então, ele fala, porque também tá falando das necessidades ambientais. Lembra que a gente falou das árvores, que a gente não consegue ficar numa cidade sem árvores? Vocês lembram disso? Não tem árvore. Oi? Ô, Pro, eu falei. Não só árvores, mas sobre áreas verdes, né? Lembra que a gente falou que a cidade precisa, porque senão a gente não consegue respirar direito? Ô, Pro, Oi? todo mundo falou não, só eu que falei assim. Eu não falei, não. Ronaldo, Ó, tá bom, gente, vamos lá. Então, vocês vão pintar essa parte, tá? Sim, mas que tinha pouca coisa. Muito Ô, pouca professora, coisa tem que pintar a segunda e a terceira tem que pintar também? Não, a segunda não tem que pintar. Fazer mais ruas para os automóveis? Não. Não também, né? Essa não, com certeza. Tem que comer Amores. Isso. você acha que vai uma... Vamos lá. 2. Tá, porque senão eu ia ficar atrasado. Pode, Safira. Tá, eu vou falar. Peraí. Peraí, deixa eu ler a 2 então. No texto, os desafios da sustentabilidade em grandes cidades são discutidos os problemas das cidades grandes. Do que se trata o texto do projeto Highline? Como que é o nome? Construir um novo... estação de trem que foi revitalizada. Exatamente, do espaço que foi revitalizado e deu certo, né? Ô, Pro, pode pôr assim um novo... Era pra fazer um novo projeto. De revitalização, só coloca assim. Eu vou pôr. Ô, Pro, tá certo. Tá certo, Troy, tá bonitinho. E a minha tá certa? Tá certo. É pra escrever o quê? Nossa, como que escreve revitalizado? Coloquei no chat, tá? Que é sobre a revitalização que deu certo. Era para fazer um projeto revitalizado. Muito bem. Eu escrevi assim, ó. A estação do trem foi revitalizada. Muito bem, tá ótimo. Vamos para B. Não, calma aí. Ai, tá, desculpa. E o que ele tem de comum com o texto do Garoto Verde? Nada. Como nada? Ué, Pro, isso aqui é sobre... As coisas ficaram novas. Não é sobre o menino que dá... Foi uma escola nova, prof. E as coisas aqui desse texto ficaram novas também. Mais ou menos assim. Mas os dois textos não falam sobre como as pessoas podem ajudar o meio ambiente? Sim. Então a gente precisa que as pessoas ajudem. Pode falar, Ronaldo. A escola é nova, o caminho é novo.
Sim, mas no caso, o que ele vai ter mais em comum, tá? Que nos dois A textos. poluição. Hã? A poluição. Sim, mas eles vão falar de como ações das pessoas pode mudar esse cenário, né? Pode deixar o ambiente melhor. Então, no caso, aqui nos dois textos, ele vai falar sobre como as pessoas podem melhorar o ambiente, tá bom? Página 29 agora, criando texto, texto de opinião. Então, vamos prestar bastante atenção no texto, tá, gente? O texto a seguir foi postado pelo blog do Júlio. Vinculado à ONG Conexão Social. Ao que parece, Júlio é um personagem jovem com atitudes semelhantes às do Pedro, o garoto verde. Então vamos lá. Pessoal, hoje é um dia super importante. No mundo, todos estão mobilizando para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é dia 5 de julho, tá? Este ano, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, escolheu o Brasil como sede mundial das comemorações do Dia do Meio Ambiente. Estamos bem, hein? O tema deste ano é Economia Verde. Ela te inclui? Bom, economia verde não é vender grama. Para quem não sabe, é aquela que é comprometida com a diminuição dos impactos sociais e ambientais na produção de comercialização dos produtos e serviços. Um bom exemplo é a produção de alimentos orgânicos, aquela que não usa agrotóxico. Então, se você vai ao supermercado comprar produtos orgânicos, você está ajudando a economia verde. Vamos ficar atentos na hora da compra e conferir se os produtos têm selos ecológicos? Se todos nós começarmos a priorizar esse tipo de produto, as empresas investirão cada vez mais na economia verde. O que é economia verde, então, gente? É toda aquela economia que vai ter produção sem afetar o ambiente, tá bom? Se preocupando com o meio ambiente. Certo, amores? Então, vamos lá. Por que Júlio está feliz? É a primeira pergunta da página 29. O que vai acontecer no Brasil? Segundo o texto. Estou lendo. A minha cara é que eu não sei. Ó, tem que prestar atenção na hora que a gente tá lendo. O que a gente vai comemorar no Brasil? O Dia da Natureza? O Dia do Meio Ambiente. As comemorações do Dia do Meio Ambiente vai ser sediado aqui no Brasil. Então, por que o Júlio está feliz? Porque o Brasil Do Dia Mundial do Meio Ambiente. vai sediar as comemorações. Sediar é onde vai ser o feito. Eu já explico melhor, só um minutinho. Tem que colocar, especificar. Porque o Brasil vai sediar as comemorações do meio ambiente. Do livro de português de hoje. Isso. O que ele pretende ao escrever esse texto e publicá-lo no blog? Eu não entendi nada. Por que o Júlio divulgou? Hoje é o dia? Muito bem, Sr. Troy. Para divulgar que hoje é o dia do meio ambiente. Muito bem. Para divulgar o Dia do Ambiente. Então, na 2 a gente vai colocar para divulgar o dia do meio ambiente. Pro, mas qual é o dia? Qual é o dia do meio ambiente mesmo? Dia 5 de julho. 5 de julho? Uhum. Já passou? Já, a gente tá em agosto. Ah, tá. É porque eu não sei, eu me esqueci se julho é antes ou depois. Agora eu sei que é. Depois.
É antes, né? Hoje a gente tá em 31 de agosto? Não, a gente tá 24 de agosto. Ah, 3. brincadeira. Você concorda que ambos... Calma, Pro, calma. Ok. Vamos lá. 3. Você concorda que ambos, Pedro e Júlia... Peraí. Boa tarde. Obrigada. Você concorda que ambos, Pedro e Júlio, defendem a preservação do meio ambiente? Eles são ambientalistas? Sim! Sim, por quê? Sim, porque eles estão porque eles divulgaram o dia. É, o Pedro não, né? Mas do que eles falam nos dois textos? Que 2 textos, Pro? O do Pedro, do Menino Verde, e o do Júlio. Pode falar, Gabs. Sim. O que eles falam que é importante? Pra eles plantarem, pra plantar plantas. Muito bem, o meio ambiente. Eles falam, os dois falam do meio ambiente, não é isso? Um fala que não pode emitir gás poluentes. O outro já fala que é importante a gente cuidar do meio ambiente, que é legal comemorar o dia dele, porque ele é importante para nossa saúde, não é isso? É. Sim. O Júlio vai falar da economia verde, o Pedro vai falar das atitudes de cidadãs com o meio ambiente, o plantar para compensar, lembra que a gente viu no texto? Deixa eu escrever sim ou o que mais? Aí vocês têm que falar por quê. Por que sim? Ambos não defendem os recursos naturais, o meio ambiente? A gente tem que pôr eu vou pôr os ambos defendem o ambiente. Muito bem. Ambos defendiam o meio ambiente, tá bom? Posso ligar com o lápis de cor? Espera ver se tá certo, tá? Não, ligar não, ó, tipo, pronto. 4. Eles defendem a mesma causa, mas cada um de um modo de agir. Agora relaciona o nome das ações que cada um deles defende. Aí o que você pode fazer, Sá, é, por exemplo, pintar o nome do Pedro de verde e o nome do Júlio de azul. Aí o que for do Júlio, você pinta de azul. O que for do Pedro, você pinta de verde, entendeu? Isso você pode fazer. Ô, Pro, pensa em ligar cada coisa que é diferente. Mas é pra ligar mesmo, tá bom? É que ela falou que queria pintar. Vamos ver primeiro. O primeiro aqui é consumo consciente. Quem fala disso? Pedro ou Júlio? O Júlio. O Júlio. Lembra que ele falou que era pra gente consumir coisas que tenham a economia verde? Então, consumo consciente vai ser do Júlio, tá bom? Então, pode ligar no Júlio. É o Pedro. Não, amor, o consumo consciente é o Júlio. Não, é o Pedro. Não, o Júlio. Economia verde, é o Pedro ou o Júlio? Não entendi. É o Júlio. Não entendi. Atitude gentis. Quem fez atitude gentis? Foi o Pedro. Então, a gente vai pegar e vai ligar o nome do Pedro até o gesto gentis, tá bom? E respeito a faixa de pedestres. Respeita a faixa de pedestres. Quem falou? Pedro ou Júlio? O Pedro também. Então, a gente vai ligar faixa de pedestres ao Pedro. Agora, produções de alimentos orgânicos. Calma. Vamos lá. Produções de alimentos orgânicos. O Pedro ou o Júlio? Júlio. O Júlio. Então, a gente vai ligar no Júlio. Muito bem. Atitudes cidadãs. O Pedro ou o Júlio? Professora, O primeiro Pedro. É produção de alimentos orgânicos, né? É Pedro. Isso. É Pedro. É o Pedro. Amor, o primeiro vai ser produtos orgânicos, isso. Esse você vai ligar no Júlio. Atitudes cidadãs, só um minutinho.
Atitudes cidadãs, você vai ligar no Pedro também, tá? Ô, Pro, Oi. plantar para compensar é o Pedro também. Plantar para compensar o Pedro também. Professora, a primeira da esquerda é quem? Oi? A primeira da esquerda. A primeira da esquerda, amor, vai ser o consumo consciente, você tá falando? Produção de alimentos orgânicos. Tá. Aí, nesse caso, vai ser o Júlio. Lembra o texto? Ele falou que é para consumir coisas que não prejudicam o meio ambiente? Ele vai falar de alimentos orgânicos. Ô, Pro, é o Pedro ou o Júlio aqui, ó. Conscientização sobre a emissão de gases. Eu acho Calma. que é o Pedro ou o Júlio. Calma que a gente vai chegar lá. Que nem... Não. Tá? O plantar para compensar vai ser o Pedro. Lembra que ele dá os girassóis para a menina plantar? E conscientização sobre emissão de gases também vai ser o Pedro. Lembra que ele falou que os carros soltam aquele gásinho e que deixa o ar mais ruim? Isso. Sim, amores. Agora, vamos lá. Só para finalizar as 5, tá? E eu libero vocês. Ambas as posições podem ser consideradas cidadãs? Explique. Sim, Tá. porque eles estão falando o certo para o que fazer. Muito bem. Então, vocês podem colocar que sim. Nas... É 5 ou 6 que a gente tá? 5. 5, né? A 5 vocês vão colocar que sim. Porque ambos estão realizando coisas boas para as pessoas e o meio ambiente. Ah, não. Tô colocando. Escrevo. Pronto. Sá,